Hoje a gente vai falar sobre o poder destruidor da inveja, que é esse sentimento assim tão comum que a gente não conhece direito. Adriana, hoje o tema dessa live, essa live surpresa, né, porque não foi divulgada antes, é sobre o poder destruidor da inveja. O poder. A inveja é. Como que funciona esse sentimento, Adriana? Porque, assim, parece que ele tem algumas características que são diferentes dos outros que são mais evidentes, né? Talvez não seja Ah, tão sim, evidente. sim, sim. Talvez, porém, era importante, né, a gente dizer que essa é uma live surpresa, porque é um sentimento, é uma experiência que muitas pessoas têm, né, da inveja, né? Sim, Muitas pessoas andaram me falando recentemente, não só que tem inveja, as pessoas que falam que tem inveja, mas as pessoas que falam que se sentem invejadas, né? Que vivem circunstâncias difíceis por causa da inveja de outras pessoas, né? Então eu resolvi fazer uma live até para ajudar quem passa por isso, para saber se orientar e saber, enfim, lidar com uma experiência que é muito desagradável, né? Sofrer inveja, assim, da forma como a gente vai falar, é muito desagradável. Então sim. eu achei importante finalizar a semana com isso, porque foi uma conversa que eu ouvi muitas vezes as pessoas assim, meio que reclamarem, né, justamente porque a vida se complica bastante. E então, a inveja é um fenômeno muito comum, infelizmente muito mais comum do que parece e certamente muito mais comum do que gostaríamos que fosse. Porque as pessoas não, eu acho que as pessoas não gostam, assim, ninguém gosta, né? Nem quem inveja, nem quem é invejado, ninguém gosta de falar da inveja. E eu acho que é importante falar, porque a inveja é mortal. A inveja realmente tem um poder destruidor gigantesco. A inveja pode fazer cair reis e, sobretudo, rainhas. A inveja é muito poderosa. Isso, quanto mais, né, ela cresce, tem gradações, inclusive. Então, enfim, né? Eu não sei se tem um motivo para existir inveja, né? Se ela é necessária, se Tem, ela realmente tem, tem. tem sim, Hum, tem sim. Quer saber? quer? Claro. Tem. Eu escrevi um post muitos anos atrás, que eu chamei de A Fenomenologia da Inveja, porque é um fenômeno que eu, infelizmente, conheci na minha pele muitas vezes, né? E como eu Tá no, sou... Hein? tá no seu blog? Tá no meu Esse texto blog, tá no. Psicologia Dialética. E Ah, como eu sou psicanalista e faço de todas as minhas experiências objetos de conhecimento, eu transformei a minha experiência em conhecimento que eu tinha até então. Hoje eu tenho mais. Mas uhum. a fenomenologia da inveja é como a inveja funciona, como que, né? Qual é o perfil, né, da coisa. E a inveja funciona assim. A pessoa que tem inveja, ela admira de alguma forma no outro uma qualidade, um talento, uma condição que ela gostaria de ter. Isso é bonito. Admirar é uma coisa bonita. Quando você admira uma pessoa, você pode pegar a pessoa como referência, pode imitá-la, que não é o ideal, né? Mas também pode usá-la como uma referência para o teu próprio caminho, como uma inspiração. Na inveja, essa coisa que inicialmente que tem uma qualificação positiva vira muito negativa, porque a pessoa que está invejando, ela não se sente absolutamente, em absoluto, capaz de alcançar aquele patamar. A Hum, invejosa, e geralmente, assim, tá cheio de mulheres. Tem homens também, mas eu vou falar o feminino porque é típico, né? A gente tem até nos contos de fada essa figura. A uhum. invejosa é aquela pessoa que tem uma autoestima tão baixa, é tão pobre, ela mesma é tão pobre em si, que ela não tem condições, ela descarta a priori, não existe sequer o pensamento, eu vou trabalhar para chegar lá, eu vou me esforçar, ou eu quero isso para mim. Então, a inveja, ela funciona assim, em tirar do outro que se inveja aquilo que o outro tem, que a gente inveja, que a gente não, que a pessoa inveja, para que o outro não tenha.
Ou seja, a invejosa, ela quer tirar da pessoa invejada o que a pessoa invejada tem, que a faz sentir inferior, que lembra a sua incompetência, a sua incapacidade, o seu ser menos, de alguma forma. Então, a inveja é mortífera. A inveja quer destruir o outro, quer destruir aquela qualidade que o outro tem, que ela não tem. Por isso que tem uma fala aqui, às vezes o pessoal fala assim, fulano está se mordendo de inveja. E quer dizer que a pessoa se morde de inveja porque fica assim, né? Eu não tenho, talvez fica com raiva. Sim, tá se mordendo, não tem, parece solução, né? É. Isso é como a pessoa se sente, mas aí a pessoa, ela vai agir, nem sempre, mas mesmo sem querer sempre, vai andar na direção de prejudicar a pessoa de quem ela tem inveja. E como que acontece esse prejuízo? Como que a invejosa vai fazer? Ela vai caluniar. Ela vai falar mal, mas assim, nas entrelinhas. Ela vai falar mal se fazendo de sabida, né? Que ela sabe o que ela está falando. Ou ela vai falar mal, são duas versões. Vai falar mal com argumentos, ou vai falar mal disfarçadamente. Jogando um veneninho aqui, um veneninho lá. Assim, entendeu? Então, geralmente, a pessoa invejosa nesse nível é uma pessoa de muito baixo nível interno. É um muito, muito pobre. Pobre e miserável mesmo. Eu tinha uma pessoa, uma paciente, muitíssimos anos atrás. Eu lembrei agora esse caso. Ela era... Ela tinha uma condição um pouco extrema, não de inveja, psicológica. A inveja era mais ou menos normal nas invejas ruins. Ela estava me imitando, né? Tem muita gente, isso acontece muito frequente, a pessoa me imita, enfim. Mas ela estava na competição, né? Não é imitação só em querer, sei lá, agir como eu, ou tentar entender como é que eu faço. Ela queria, a inveja quer denigrir o outro, quer abaixar o outro, quer esmagar o outro, quer tirar do outro o brilho, porque ela não suporta isso que é se morder, é inveja mesmo, né? Que está se fervendo de inveja, eu diria, porque não suporta o brilho do outro. Então, me lembro dois episódios, duas coisinhas. Eu estava trabalhando num consultório, isso foi muitos, muitos anos atrás. Aí ela estacionou o carro perto do meu e o carro dela era um carro tipo Jeep, né? E o meu era um carro sedã, um carro normal, né? Mas era consideravelmente, não era um carro pequeno, era pequenininho assim. E aí ela para mencionar a diferença entre os nossos carros, né? Ela falou que o dela era o grande e o meu era o pequeno. Eu não presto atenção nisso, quer dizer, não fico me pegando isso. Mas eu percebi aquela pontinha para dizer o quanto que ela era grande. E aí eu comprei um dia um tapetinho novo, um tapete para ficar entre as nossas cadeiras, né? Vermelho. Aí ela chegou e ela sentava sempre muito retinha, era muito o perfil da mulherzinha, assim, né? Aí ela viu o tapete e aí ela começou a falar comigo, conversar normal, né? Começou a fazer a sessão, a gente tava lá. Aí ela ficou assim, mexendo no cabelo. E jogou no tapete. Uau! Cara, assim, na cara dura. Tipo, em 5 minutos que ela chegou, ela ficou mexendo, assim, falando, e joga. Viu a sutileza? Sim. Tapete novíssimo. Não é acaso, eu não acho que ela sequer se deu conta. Isso é inveja. E não é tão danosa. Eu conheço invejas muito piores. Eu já sofri inveja muito pior do que isso, mas é inveja. E o problema... Puxa vida. Então, mas aí você fala desse tipo de inveja piores, então. A inveja tem gradações, Adriana? Sim, tem Tem ações. grau? Porque essa daqui, assim, ela só mostra a pessoa que ela é, entendeu? Não está prejudicando a minha credibilidade. Uhum. A inveja que
quer ser eficiente, vai atacar a tua credibilidade. Outro exemplo. Quando eu publiquei o meu primeiro livro, isso é um fato realíssimo como esse outro, o meu primeiro livro eu publiquei em 2003. As minhas como se diz, co-criadoras do Amigas do Parto, que foi, no caso, um livro sobre parto, As Mulheres Contam o Parto, o livro era muito bonito. A capa foi feita, foi uma pintura em aquarela, feita propositalmente para o livro. Ele tinha orelha, tinha um livro muito bem feito, as páginas, porque quem fez a editora do Tempo era uma mulher que fez uma editora no Brasil com um italiano. Então, era publicado no Brasil e na Itália. E ela gostou muito do livro, então ela se dedicou para fazer o livro. Ela era uma jornalista de muitos anos de carreira, uma mulher muito sensível. Então, o livro saiu muito bonitinho mesmo. Provocou, assim, a fúria, ou seja, a inveja furiosa de algumas delas, né? E aí começaram as calúnias. E que eu vivi na pele, porque praticamente, enfim, as pessoas viraram a cara para mim, mesmo sem nem saber quem eu era, nunca ter falado com a pessoa na minha vida. 10 anos depois, em 2013, eu vou fazer um seminário pela publicação de um outro livro meu, nesse inteiro, já tinha escrito vários, que era o A Alma do Parto, que eu tinha enviado para uma enfermeira obstétrica, professora universitária lá de Salvador. E ela adorou o livro, e ela montou um seminário, né, sobre o livro. Aí eu fui, e enquanto isso, na organização do seminário, quer dizer, foi organizado, foi feito isso, aquilo, tá. Eu fui, o seminário foi ótimo, e eu fiz amizade. Eu não conhecia pessoalmente essa mulher. Eu fiz amizade com ela, bate papo, a gente foi, enfim, tomar uma cerveja, comer um marisco, essas coisas que se fazem. E aí, depois, no final, ela já percebeu, tinha tido mais intimidade comigo, ela me contou que um tal psicólogo conhecido, né, ela tinha tentado convidá-lo, e ele tinha se recusado, alegando, aí, né, que eu já tinha notado que tinha alguma coisa com esse cara, foi incluído na humanização, e ele ocupou esse espaço, porque eu teria roubado os depoimentos das mulheres para publicar o meu livro, Mulheres Contam o Parto. Então, 10 anos depois, ainda rolava, o meu nome estava sujo por essa coisa, que é uma calúnia, né? Então, tem duas coisas. Por que é uma calúnia? Porque para publicar um livro, você tem que registrar o livro, com uma editora tradicional ainda mais, você tem que registrar o livro na Biblioteca Nacional. E a Biblioteca Nacional não aceita nenhum registro se todas as pessoas que assinam alguma coisa do livro não dão autorização. Você tem que preencher um requerimento, né? E nesse requerimento tem o teu nome, que a pessoa que preenche, no caso eu escrevi uma parte e o resto eu organizei o material. Então, eu era autora e organizadora. Todas as outras pessoas tiveram que não dar a mim, mas dar à editora que publicou a autorização assinadas. Porque senão a editora não podia fazer isso. Se a Biblioteca Nacional não recebe essas autorizações, não registra o livro, e se a Biblioteca Nacional não registrar o livro, a editora não vai se prejudicar publicando um livro que não foi aprovado, que não foi registrado na Biblioteca Nacional. Tanto é que quando eu, na época, publiquei uma nota no Facebook do Amigas do Parto, uma das pessoas que estava no livro imediatamente se pronunciou, reafirmando que ela deu autorização, que todas deram autorização, etc, etc, etc. Então, era uma calúnia. E tanto que eu escrevi, se as pessoas querem me caluniar, que encontrem argumentos mais consistentes. Porque isso é uma calúnia idiota, ainda por cima, é idiota. Não tem condições práticas para isso acontecer. Eu não podia ter, não tinha como eu publicar um livro sem as... Mas a calúnia, ela fica na cabeça das pessoas.
ela tem uma sedução. Por quê? É aí que vem a questão. Por que uma pessoa acata uma calúnia? Né? Porque ela tem interesse. E tem interesse, por exemplo, não gosta de uma mulher, porque eu fui pioneira na humanização do parto. E esse livro é o primeiro livro da humanização do parto que não está escrito assim, que não foi escrito por uma médica, que não tinha quase nada também. É um livro diferente. E ele deu início, e eu dei início a muita coisa. No Brasil, porque quem teve a ideia de abrir um espaço para as mulheres, sobre mulheres, e sem despoluído do interesse médico, fui eu. Eu que mexi com as outras para que a gente criasse um grupo. E desse grupo nasceu toda a humanização do parto das mulheres no Brasil. Só isso. Então, as mulheres com iniciativa, e eu fui muito ostracizada, porque eu penso, porque eu questiono, porque eu me pergunto, e não corro direto para ganhar dinheiro, né? Para fazer marketing, para ganhar poder, fama, etc. Eu me pergunto, eu tenho um trabalho mental. Então, por que a pessoa aceita a calúnia? Porque ela não sabe discriminar, não sabe discernir, porque a pessoa que calúnia é uma pessoa falsa, porque a inveja se mascara de falsidade. Ninguém vai caluniar o outro, né? Vai mentir, vai falar mal do outro porque tem inveja dele, dela, sobretudo, assim, na cara dura. A invejosa é sempre uma pessoa sofisticadamente falsa. Eu lembro, inclusive, com uma dessas minhas criadoras do Amigas do Parto, que na época, eu tinha há pouco tempo chegado da Itália, né? E na Itália não tem essa sofisticação, assim, nesse nível não, porque as pessoas são mais diretas, quebram a cara, falam mais coisas, assim, não tem todo esse... Pelo menos nunca tinha vivido eu. E aí, eu ficava boba, porque eu nunca vi um sorriso tão... Não, nunca. Ela tinha um sorriso tão bonito. Um sorriso bonito. Ela tinha um sorriso bonito. E, ao mesmo tempo, ela sujou meu nome, assim, fez um estrago total. Porque eu era inconveniente para ela, né? Tínhamos objetivos diferentes. E o meu objetivo prioritário não era fazer dinheiro com a humanização, que era muito cedo e a gente ia acabar de começar. Em 6 meses, a pessoa já queria fazer dinheiro, já queria criar, né? Já queria criar um profit com isso. E eu não sou assim, apesar de ter, desde naquela época, menos, mas não é esse, não sou assim. Isso incomoda. Outra coisa, é muito mais interessante ter um homem no poder do que uma mulher. As mulheres não suportam que uma mulher ganhe poder. E quem não suporta que uma mulher ganhe poder são justamente aquelas mulheres as mais patriarcais, as mais submissas ao sistema, as com, consequentemente, mais baixa autoestima. Elas não suportam uma mulher no poder. Eu estava até vendo aqui, isso todo mundo sabe, não só no poder, como inteligente. Infelizmente, eu tenho uma certa inteligência, sinto muito. Não tenho todo esse poder como eu gostaria, talvez, mas, entendeu? A pessoa que tem, a mulher que raciocina, se eu fosse um homem, teria recebido certamente menos inveja. Porque aí teriam todas essas mulheres abanando o rabinho, toda perto de mim, querendo me ajudar, querendo ser tão bonitinhas. Falso. Sim. Entendeu? Porque um homem pode ter. Elas são submissas ao homem. Entendeu? Então essa... Que coisa intrincada, né? É intrincada no comportamento das pessoas, porque são muitos disfarces. Então, mas, Adriana, como que a pessoa vai discernir que uma outra pessoa tem inveja? Como que a inveja se apresenta? Olha, como eu discerni, porque eu fui pega de surpresa, 20 e tantos anos, 30, hein? A maioria é pego de surpresa, né? A maioria Sim, é pego de surpresa. porque a inveja é traiçoeira.
É uma filha da Traiçoeira. puta, desculpem a expressão. Mas a inveja é traiçoeira, ela não chega assim. E a pessoa que tem inveja, tudo bem, pode ser uma desconhecida, mas estou falando das pessoas conhecidas, pessoa, né, mais ou menos que você vê, né, que você não imagina. E as piores são as próximas, né? Então, é traiçoeira. Então, como que eu fui vendo? É porque eu faço uso, porque eu sou uma psicanalista, né? Eu faço uso de duas funções. Eu sou reflexiva, eu reflito sobre o que eu vejo, observo e eu levo em consideração o que eu sinto. Então, por exemplo, muitos anos atrás, quando eu descobri uma pessoa próxima, que, né, bem próxima, próxima demais, infelizmente, eu não esperava. Tanto era uma pessoa que, inclusive, ajuda. Ah, inclusive, pior ainda, são pessoas que você ajuda. Elas não suportam que te devem alguma coisa, não suportam, entendeu? Elas têm asco disso, porque te devem uma gratidão. E aí, na gratidão, elas vão ter que admitir que você tem alguma coisa que elas não têm. Às vezes nunca terão. Inclusive, nunca terão. Porque na briga interna da invejosa, ela gasta um tempão olhando para quem tem inveja e tentando tirar o brilho de quem ganhou esse brilho, as duras penas, em vez de cuidar da própria vida e construir algo produtivo e bom com a própria vida. Então, nunca vão ter algo. Nunca. Mas eu lembro com essa pessoa que eu estava ajudando, assim, ajudando não era paciente, não, era uma pessoa próxima, não paciente. E aí eu tive minha filha, enfim, eu estava numa situação difícil, mãe solteira, assim, eu percebia detalhes mínimos, era uma pessoa muito, muito disfarçada, muito, muito falsa, que iam se somando, né, um dia após o outro e uma experiência após a outra, porque isso te provoca, a inveja é uma alfinetada envenenada em você, sem que você note na hora, às vezes, entendeu? É aquela frase, aquele olhar, aquele não estar, aquele estar, de uma certa forma, que é fora as calúnias explícitas que se fazem nos bastidores. A calúnia é nos bastidores, sempre. E o problema... Aí eu fiz a somatória, né? Entre aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, dia após dia, conclusão, estamos com uma cobra perto. A cobra mesmo. E o problema que eu fiquei observando uns anos é que se pode falar mal de qualquer um. Pensa bem. Qualquer um. Qualquer pessoa, se você pega, recorta uma frase de uma pessoa, um gesto, um momento. Não é questão de se controlar, mas você retira um momento do contexto, você pode usar aquela palavra, aquele gesto, aquele olhar para como você quiser. Não entende? Isso acontece na mídia, né? Bastante. Na mídia, exatamente, mas é um princípio humano. A mídia está usando isso aqui, todo mundo pode fazer. Você quer enviesar o olhar do público, da família, dos amigos, contra uma pessoa, é só pegar alguns detalhes e começar a martelar numa certa direção. Com certos argumentos, depende do tipo da família, do tipo de amigos, né, do grupo, no que mais pegaria. A mídia faz porque nós humanos fazemos todos. Quer dizer, é uma manipulação dos dados e que está a serviço de um interesse. E o interesse é acabar com a outra pessoa. Porque a outra pessoa tem o que você não tem. Essa é a inveja. E quem acata, fechando mais ou menos o olho, quem acata é porque faz lobby. Exatamente como em política. Porque é consequência. Lobby é juntar interesses em comum. Então, a pessoa mais invejosa, por exemplo, ela é aquela que não se aguenta, né? E aí começa a série de calúnias e de maledicências, alavanca consigo as outras que têm uma inveja mais ou menos mais controlável, mas que está lá. Então ela joga lenha na fogueira e vai incitando, vai começando a construir um caldeirão da bruxa mesmo, né?
E aí se junta, esse é um lobby. É uma lobby, não um lobby, é uma lobby. É um lobby. É um lobby. É um lobby. Tá. Então, assim, do que você. Então, isso é como ela se apresenta, né? Mas como que ela pode ser destruidora se a pessoa não se der conta? Faz sentido? A inveja pode destruir a pessoa se a pessoa não se der Não, conta. a destruição da inveja é de quem a pessoa tem inveja. A pessoa invejosa Isso, almeja destruir a pessoa invejada. exato. Então, se a pessoa invejada não se dá conta, A pessoa invejada, ela não tem muito o que fazer. Assim, a pessoa invejada, ela não está fazendo nada contra a outra pessoa. A inveja não está baseada em um fato, né? Não, tem uma, pode se precaver da pessoa, né? Se dar conta e se precaver. Mas tem é assim. A inveja, e claro, o que você vê? Você percebe que a pessoa está te invejando, você vai tomar mais cuidado com essa pessoa. Mas, assim, não tem como você, por exemplo, pegar cada pessoa com quem a outra está querendo sujar, né? Te sujar e convencê-las. Não pode. Porque... é, porque eu digo isso porque se a pessoa que inveja a outra mora na mesma casa, por exemplo, Ah, sim. muito próximo, né? Muito próximo, não tem como a pessoa sair, não tem como evitar, Não, né? É não. muito uma relação O que a muito gente próxima. não tem como, exato. Porque já tem um lobby, por exemplo, na família, né? Todo mundo contra uma pessoa. Mas, enfim, não tem. E o que a gente precisa entender é que a gente tem que recuar, porque a inveja não é uma. Por isso que eu chamo a inveja de uma coisa feminina. Porque não é uma luta em homens e mulheres, tá? Porque os homens também, tem homens que invejam a mulher, o poder da mulher, o poder feminino. Mas quando a inveja não tem como lutar contra a inveja diretamente, porque a inveja está mascarada de enorme falsidade. Tem pessoas que são tão falsas que eu já encontrei na vida que elas nem sequer se dão conta do tamanho da falsidade que elas têm. É uma, É, é uma máscara tão é uma elaborado. é elaborada, é uma segunda pele. Então não tem como você assim enfrentar o assunto. Não é uma luta aberta. Exato. Mesmo porque a pessoa não vai admitir, né? Não vai Não ter vai conversa. admitir, porque admitir a inveja significa admitir que ela não tem. Uhum. Significa admitir que ela se sente zero, né? Então a inveja não é igual à raiva, né? A raiva pode ser muito mais explícita do que a inveja, né? A inveja não tem nada a ver com a raiva. A inveja pode dar raiva, mas é uma outra raiva. A raiva, quando eu falo da raiva, a raiva tem pessoa. A raiva é um sentimento que geralmente vem na defesa pessoal contra alguma coisa que está incomodando. E a raiva precisa ser trabalhada. A raiva também as pessoas têm medo de sentir raiva, né? De admitir a raiva, mas a inveja é muito mais. Muito mais. Nossa. Alguém comentou aqui que as pessoas que sentem inveja são frustradas. E aqui a Karina comenta, mas tem também pessoas que não conseguem nem disfarçar. Não conseguem disfarçar, mas assim, sai, né? Sai tipo, tá espumando. Mas elas não vão admitir. Não vão admitir. E elas aqui são muito explícitas. O meu olhar aqui tá com aquelas pessoas que conseguem mascarar a inveja e por isso convencer as outras de que aquilo que elas estão falando não é inveja, mas é algum tipo de argumento sensato. É isso que eu Sim. falo. Porque quando a pessoa, assim, talvez você veja, né? Eu posso ver pessoas que estão assim também, né? Mas elas estão se declarando. Sim. Porque para a pessoa admitir que ela tem uma frustração ou que ela, enfim, não consegue disfarçar, fica evidente, né? Mas como a gente falou antes, esse tipo de inveja não é, essa gradação de inveja não é Não. evidente, né, Adriana? E aliás, eu queria falar de uma inveja que as pessoas às vezes falam, tem inveja disso, por exemplo. Porque realmente é uma gradação. Então, aí a pessoa que tem inveja, por exemplo, uma mãe
que tem filhos, que gosta, tá? Mas é cansativo ser mãe, tá? E ela consegue admitir, às vezes, que tem inveja de, sei lá, da mulher solteira que está lá na praia tranquila. Então, é capaz que essa mulher teve que já fazer várias sessões de análise para poder admitir isso, porque ela achava que admitir, enfim, uma coisa dessa seria não amar os filhos. Ela hoje sabe que não é não amar os filhos, tá tudo bem, né? Ter filhos é cansativo, então é normal ter uma inveja. Mas aí é a inveja como desejo projetado que ela não assume. Como a pessoa, como qualquer mãe nessa condição, que aceita que ela precisa às vezes ficar sem o filho e que isso não é um pecado capital, ela tem como alcançar o objeto da inveja dela. Então a inveja não vira mortal, não é tão destruidora. Porque é uma coisa que a gente consegue adicionar à nossa vida. Ter um pouco de tempo pra gente. Então, e nem precisava de inveja. A inveja só existiu porque na mentalidade da pessoa ela tinha que se dedicar 120% aos filhos e que qualquer tempo para si era né, impensável. Que é um absurdo, então, mas é uma coisa superável. A inveja destruidora é quando a pessoa quer alcançar algo que ela não tem como alcançar. Aquela pessoa do passado que eu lembro, ela não tinha como alcançar porque ela é simplesmente uma preguiçosa, né? Que não tem vontade de fazer o trabalho para chegar. Tem um trabalho para chegar. Eu acho que todo mundo pode evoluir muito na vida, mas tem que trabalhar para isso, né? As coisas não chegam assim. Você tem que se dedicar. Então. E o que é difícil é admitir o próprio contexto, né? É admitir a própria condição também. Assim, fazer o máximo que puder na condição que a pessoa é. Exatamente, na condição, porque aí você se encaixa no teu pedaço, em vez de ficar olhando para outra pessoa, e aí através da idealização que você joga para cima, olha para você, se sente o cocô do cavalo do bandido, e você vai ficar lá. Se você não entrar na tua real e cuidar daquilo que você tem. Agora, você perdeu tempo na vida, você desperdiçou, sei lá, o teu dinheiro, o teu casamento, o teu sei o quê, vai ter que fazer as contas, como todos nós. Não tem um atalho para conseguir o brilho do sucesso. Não tem um atalho, nem no dinheiro, a menos que você não seja um ladrão. E a inveja é uma forma de roubo. Só que é uma forma de roubo em que todo mundo perde. Porque aí parece também que a pessoa perde a beleza natural dela mesmo, né? Assim, se ela não tá no lugar dela, ela fica... É como os contos de fada mesmo, né? Vira vilã, sei lá, vira aquela... Sapo. É o sapo, ela volta a virar o sapo de volta. Exato, perde a beleza. É essa incapacidade de aceitar o nosso lugar, que é o quinhão que a vida nos deu, como Montefoschi várias vezes fala, né? Um pedaço de vida que você tem. É isso. Não tem como você está com raiva porque você é o que você é, porque você não estudou, não aproveitou na escola, entendeu? Porque você não tem toda aquela inteligência que você gostaria de ser. Querida, vai estudar, vai aprender, vai fazer o esforço. Você já tem 30 anos, 40 anos, 50, é o que é. Todo mundo tem limitações, todo mundo. Sim. Tem muita gente. Aqui mesmo saiu uma reportagem aqui, no estado onde eu moro, né? Que estavam fazendo bullying com uma pessoa que entrou na universidade com 45 anos, assim, uma pessoa. Tá assim, esse assunto agora na mídia aqui. E é isso, assim, mas as pessoas estão lidando com isso melhor, sabe? Porque antes tinha mais preconceito, e agora as pessoas, não, eu não ligo, quer dizer, se as pessoas querem falar isso, eu vou lutar porque eu quero, né? Isso oportuniza a pessoa a um novo equilíbrio interno e dignidade. Sim. Dignidade. Essa mulher tem um curso de biomedicina, se não me engano, e tinha muitos jovens, talvez, lá, né? E aí ela falou, não, eu não vou ligar para isso, não. Então ela estava no lugar dela, ela está no lugar dela. No lugar dela, com a história dela, e cada história vai trazer um aprendizado, mas você tem que cuidar dela, né? Que você tem que assumi-la, a tua história, com os teus erros, se você hoje acha que são erros,
né? Porque, sei lá, ela poderia ter feito isso antes, mas quem sabe o que a gente poderia, não poderia, enfim. É. Você tem que arregaçar as mangas e trabalhar. E as meninas trancaram a matrícula, bem feito. Como assim? Não entendi, não. Né? Que meninas? Que Ah, menina. peraí. Tem pessoas que não conseguem disfarçar. Explica aí, Victoria. Explica aí tua pergunta. E as meninas trancaram a matrícula. Enfim. Então, mas a inveja é um sentimento, Adriana? Então é um sentimento. Ou não é um Sentimento. sentimento? É um sentimento. Acredito que se possa chamar de sentimento. Ah, as meninas que As fizeram meninas... bullying. É, Então, é possível, né? É mas possível. também não precisavam. Elas ficaram envergonhadas. É muito melhor você admitir a besteira que você fez do que trancar a matrícula, É. acumular uma mágoa e um ressentimento, porque você aí ela vai ficar ainda mais com raiva da pessoa, né? Porque ela trancou a matrícula, mas você escolheu trancar a matrícula. Poderia dizer, olha, desculpa, eu fiz uma idiotice. Infelizmente, hoje É, está cheio de besteira no mundo, eu acabei cedendo, porque foi isso. Mas eu posso evoluir e eu vou continuar minha jornada e vou continuar estudando e vamos ser amigas. Gente, evolução. sim. Evolução. Não tem conversa, né? Não tem muita conversa. É. Aí a pessoa ficou envergonhada, é muito, muito comum, né? Ela sai, mas ela vai ficar com ressentimento por causa disso, vai ficar uma ferida na vida dela. E ela vai projetar essa coisa em cima dos outros. Ou vai Isso é ficar não. desculpe, Raquel, com uma vergonha eterna. Não, dá para resolver isso. Acontece. A gente faz besteira mesmo, tá cheio o mundo e somos influenciadas, infelizmente. E por isso é importante conseguir pensar com a própria cabeça. É, falar isso. Eu ia falar isso que você acabou de falar, que é importante querer resolver também as coisas, né? E não deixar assim, é muito disfarçado. Por isso esse disfarce todo, né? De não explicitar a coisa, nem a inveja e nem a vergonha, sei lá, nem nada. Inveja, eu não creio que certos níveis de inveja são irrecuperáveis. Não creio. Mas é que porque as pessoas se identificam com momentos de si, que é a coisificação que a gente estuda, no lugar de ter uma abordagem dialética consigo mesmas. Não tem. Elas podem até, assim, quando fala de outras pessoas, né, mas na prática não tem. Então fica complicado, mas, enfim. Eu acho que a gente falou bastante sobre esse assunto. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Se alguém tiver pergunta, tudo Eu bem? queria adicionar uma coisa bem triste, mas é possível que mães tenham inveja de filhos, filhas, sobretudo filha, de filho não, de filhas. E que Sim. filhas tenham inveja de mãe, tá? E pai e filho, não? Pais de filhos e filhos de pai, sim, nessa ordem aqui. Isso Sim, existe em família. Não é assim, não estamos num berço de segurança necessariamente na família. exatamente. Bom, então é importante que, no final das contas, sempre é importante que a pessoa busque um autoconhecimento, né, mais profundo, que para ver as coisas direito e discernir, né, o que é aquilo, o que não é, o que é inveja, o que não é. É isso, é muito importante. O discernimento, a honestidade consigo, né? A honestidade, a transparência. E o autoconhecimento nos ajuda a reconhecer a falsidade dos outros, tá? Importante. Um bom autoconhecimento nos ajuda a discernir a falsidade, portanto, a inveja. Tá bom? Tá bom. Então, muito obrigada, Adriana, por essa Obrigada live. também, Raquel. A todos que Obrigada a todos. participaram. Até Até a a próxima. Então, beijo.